Olá, queridos alunos! Que tal falarmos um pouco sobre a Lei Orgânica de Assistência Social? Então, a Lei Orgânica de 1993 trata da assistência social como ações organizadas em um sistema descentralizado e participativo, que desenvolve maneiras de evitar a pulverização de recursos, a superposição de serviços ou a omissão em certos setores. A Lei Orgânica de Assistência Social de 1993, volto a falar, estabelece normas e critérios para a organização da assistência social. O artigo 1º da lei diz bem assim: a assistência social, direito do cidadão e dever do Estado. É política de seguridade social, não contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas. Esta lei determina que as ações de assistência social se tornem organizadas em um sistema descentralizado e participativo, no intuito de promover a partilha de poder, definir as competências das 3 esferas governamentais e a participação da população por meio de conselhos de assistência social, colocando em prática a sua cidadania. A LOAS tem como objetivo garantir a assistência como direito do cidadão e dever do Estado na busca por uma política formulada, implementada e controlada com a participação efetiva da sociedade civil. De acordo com as atribuições e competências, em cada uma das 3 esferas de governo, percebe-se a tentativa de se construir uma relação efetiva de pacto e negociação entre os gestores da assistência social, sempre buscando melhorar a qualidade e o acesso às políticas sociais. Rodrigues e Silva apresentam as atribuições de cada conselho, de acordo com a esfera de governo. O Conselho Federal tem o objetivo de coordenar a política nacional de assistência social. O Conselho Estadual coordena o Sistema Estadual de Assistência Social. Já o Conselho Municipal tem o objetivo de coordenar o Sistema Municipal de Assistência Social, elabora e cofinancia a Política Municipal de Assistência Social. Política Pública de Assistência Social. As políticas públicas são operações projetadas pelo poder público com o objetivo de resolver problemas que norteiam a realidade de uma sociedade. Para a implementação dessas políticas, o Estado deve ter como base as necessidades e os interesses da sociedade. A administração pública é uma das peças mais importantes para as políticas públicas, pois é ela que elegerá a melhor forma de gerir as políticas públicas e que deve incentivar e apoiar a ação coletiva por meio de políticas de inovação e desenvolvimento. As ações desenvolvidas pelos grupos e movimentos sociais organizados e a luta por políticas que ofereçam melhores condições de vida à população, como o combate à pobreza, foram levadas ao Estado. A efetividade na resolução das reivindicações ocorreu devido à competência para a negociação política dos integrantes desses movimentos, bem como a colaboração do poder público. Esses fatores também colaboraram para a inclusão da assistência social nas políticas públicas. As políticas públicas de assistência social acontecem transversalmente às setoriais, com o objetivo de implementar projetos, programas, serviços e benefícios, permitindo o acesso de bens a todos os cidadãos, as famílias e grupos específicos, procurando garantir sua proteção social básica, que são os direitos de todos. A desigualdade social está ligada
a ausência de direitos sociais. Diversos fatores contribuíram para a inclusão da assistência social nas políticas públicas. Entre eles, Risotti cita a constituição de um novo sistema de proteção social no país, o desenvolvimento das condições necessárias ao seguro social coletivo, a ampliação dos direitos da população com uma Constituição que assegura um novo sistema de proteção social, não mais relacionado à capacidade contributiva do cidadão, o rompimento da restrição que impedia que qualquer cidadão pudesse ter acesso aos serviços de políticas sociais, que antes só eram garantidos aos cidadãos contribuintes. A reestruturação do modelo de funcionamento das novas políticas sociais, trazendo uma possível universalização de acesso a essas políticas. Conselhos gestores. A participação da sociedade nos assuntos públicos começou a ter mais força na década de 90 do século XX, quando os conselhos fizeram parte da gestão municipal em diversos setores, para a criação das políticas e do controle das ações de governo. Esses setores não se limitam apenas aos obrigatórios pela lei federal, como saúde, assistência social, criança e adolescente, educação e emprego, mas sim aos locais, como meio ambiente, política urbana, transporte. Para o desenvolvimento de políticas, a fim de melhorar o aspecto de vida da sociedade, é importante a parceria entre os esforços políticos e os cidadãos, em que vários interesses em comum podem ser consolidados mais facilmente. A possibilidade de se chegar a um objetivo quando se unem forças constitucionais, políticas e de indivíduos é sem dúvida maior. Para facilitar essa relação entre o Estado e a sociedade, surgiram os conselhos gestores, representando a participação democrática na gestão de políticas públicas. No entanto, para que os conselhos possam exercer o seu papel, é preciso impor alguns requisitos para um cidadão ser um conselheiro no exercício da participação democrática. É preciso conhecer o espaço de atuação e seguir um código de ética sobre a instituição pública. Um conselheiro pode ser substituído por outro, caso apresente um comportamento inadequado. Isso acontece porque as ações dos conselhos devem ser monitoradas e avaliadas. Os conselhos gestores vêm tornando-se cada vez mais importantes para as políticas públicas. A Constituição Federal de 1988 trouxe mais autonomia aos municípios, que agora dispõem de maior capacidade para alterar e criar suas próprias leis, de acordo com os interesses locais. Com isso, os municípios estão buscando cada vez mais implantar novas políticas para um melhor planejamento e gestão das cidades, que garantam um melhor desenvolvimento futuro em todos os âmbitos sociais. Os conselhos gestores são formados por representantes da sociedade civil e do poder público. Os conselheiros devem ser eleitos de forma democrática. Sua principal função é planejar e controlar a execução de políticas públicas nas 3 instâncias de governo. Os conselhos são responsáveis pela interlocução entre o governo e a sociedade, na luta de projetos e recursos, pela deliberação, regulamentação e acompanhamento das políticas públicas. Os conselhos gestores
são mecanismos inovadores na gestão pública. No âmbito institucional e no que consiste na participação da sociedade civil, caracterizam por envolver a população nos interesses sociais, utilizando recursos produzidos socialmente, de acordo com os objetivos a serem alcançados em prol do bem-estar da sociedade na qual estão inseridos. Várias dificuldades são enfrentadas diante da alternativa de transformar a sociedade civil em uma forma de se fazer política. Dentre elas, Gould destaca-se a falta de clareza das suas competências, do papel dos representantes do Conselho, da elaboração de instrumentos jurídicos que deem suporte às suas discussões e a carência de capacitação dos conselheiros, visto que é preciso formá-los para que possam interferir de forma mais efetiva nas discussões. A Constituição Federal de 1988 reconhece o município como ente da federação e esse fator dá mais autonomia aos municípios para desenvolverem suas próprias políticas, sempre de acordo com as leis federais. Tornou-se mais fácil a implementação de políticas sociais municipais em qualquer âmbito, como saúde, educação, segurança, assistência social, de acordo com a realidade de cada cidade e com a participação dos seus munícipes na formulação das políticas sociais e de seu controle. O fato de os municípios tornarem-se mais ativos na sua forma municipalizada de gestão fez com que o governo municipal tivesse um olhar voltado para a realidade da sociedade local, permitindo a participação popular na gestão do município. Essa descentralização pretendia contribuir com a redução das burocracias, que atrasavam ainda mais as ações dos governos, que agora não precisam mais recorrer a uma esfera superior para as decisões. E com essa reflexão, ficamos por aqui. Abraço a todos e até a próxima!